Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Bem-vindos à última emissão do programa Germano Campos Entrevista, aqui na RDP Internacional. Um programa que esteve 8 anos no ar, composto por mais de 700 emissões e com mais de 2.000 convidados. Um deles personifica a missão deste programa, ou seja, dar a conhecer novos talentos e valores que se afirmaram através desta emissão, que nunca se negou a receber tantas figuras que aqui se estrearam. Foi o caso do ator, autor e encenador Ricardo Mesquita de Oliveira, que acaba de lançar um livro sobre António Variações, baseado na figura do cantor, que tão bem encarnou no teatro. Muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer, mais uma vez. Foste talvez das pessoas que mais vezes passaram por este programa. É verdade. O que é que podemos ler, antes de mais, no Eu Variações, escrito por ti? Olha, em primeiro lugar, quero-te agradecer publicamente o teu trabalho, a tua amizade, a tua generosidade para com os artistas, para com a cultura. E deixa-me só dizer-te que o fim do teu programa é um corte. Eu já escrevi isto no Facebook e digo-te publicamente. É um corte muito grande para com o cordão umbilical dos artistas, porque o teu programa recebeu centenas e centenas de jovens como eu, que não tinham voz noutros programas e aqui tinham uma oportunidade de ouro para falar dos seus projetos. E por isso é uma honra estar aqui e agradecer publicamente o teu trabalho. É pelo menos um serviço da rádio pública, que eu acho que isso é também para isso que este programa foi criado em 2012. Foi realmente para não só falar com as pessoas que tinham uma história de vida, para dar a conhecer e, sobretudo, revelar novos talentos. Por exemplo, posso-te dar conta de que, por exemplo, José Condensa, que hoje é uma primeira figura da televisão, é protagonista de uma novela, mas quando passou por este programa, ele, não se pode dizer não era ninguém, mas era muito pouco conhecido. Mas eu apostei nele porque realmente vi-o várias vezes no Teatro Experimental de Cascais, tal como a Bárbara Branco, curiosamente, e de facto quem tem valor é imediatamente reconhecido, e eu de facto dei-lhes a mão e dei-lhes a oportunidade de falarem sobre aquilo que lhes ia na alma e basicamente revelarem-se aos outros, dizendo: nós estamos aqui, nós estamos a fazer qualquer coisa e temos talento e vamos para a frente. E foi o teu caso. Conta, antes de me responder a esta pergunta, explica-me como é que tu chegaste a este programa e em que ano? Olha, eu tive acesso ao Germano Campos Entrevista através do Facebook. Da página do programa. Exatamente. Eu, na altura, eu ia estrear em 2016, em julho de 2016. Portanto, há 4 anos e meio. Há 4 anos e meio. O espetáculo Viver Variações, com o Bruno Rossi. E eu tinha visto a tua página, porque um amigo de teatro, um colega de teatro, teria ido ao teu programa conversar contigo. E eu achei que era importantíssimo passar pela rádio a promover o meu espetáculo Viver Variações. E enviei-te uma mensagem, não sei se te recordas, enviei-te uma mensagem a dizer isso mesmo, a dizer que ia estrear no Sá da Bandeira o meu espetáculo Viver Variações e gostava de o promover na rádio. E assim cheguei ao teu programa. É um programa que sempre teve as portas abertas e nunca realmente se negou, como eu disse no início, a cortar qualquer hipótese de promoção ou de divulgação de espetáculos dos mais variados setores de atividade, quer seja o cinema, mas sobretudo o teatro, que o teatro é uma atividade mais recôndita, portanto, e muito mais efêmera, obviamente. Se há 10, 15, 20, 50 pessoas que veem um determinado espetáculo, quando ele termina, a menos que seja depois gravado, aquilo acabou no momento exato em que as pessoas se levantam para se ir embora. Exatamente. Não fica nada, fica na nossa memória. E depois há uma coisa que eu já te disse isto muitas vezes e digo aqui publicamente. Eu muitas vezes, quando me deito, eu deito-me por norma muito tarde, por volta das 2, 3 da manhã, e muitas vezes, quando estou deitado na cama, vou ver as tuas entrevistas. A mais recente que eu vi e achei uma entrevista notável foi ao Guilherme Leite, a entrevista, aquela história do Eusébio, da RTP, dele querer fazer aquela série da RTP e até do livro que ele lançou agora. E foi das últimas entrevistas tuas que eu vi
e achei notável, tal como o Guilherme, vi outras Foi uma das entrevistas. últimas antes da pandemia. Antes da pandemia, exatamente. E tenho acompanhado o teu trabalho e as tuas entrevistas e para mim é uma honra estar aqui a conversar contigo. Ok, e justamente o que nos traz hoje é o Eu Variações. Agora sim, o que é que podemos ler e ver e apreciar nesta tua... Não sei se é obra de estreia como escritor, não é? É a minha estreia como escritor. Como escritor em livros. Já escrevi diversas peças de teatro, Sim, estamos a falar em livros. mas em livros é a primeira vez. O Eu Variações, o livro, é nada mais, nada menos que a minha história de vida a interpretar a figura de António Variações desde 2014 até 2020. Há um ciclo que também, e curiosamente, tal como neste programa, há um ciclo que também se fecha com este livro. Este livro é o fechar de um ciclo na minha carreira e por isso é que eu decidi escrever este livro, porque é um fecho de um ciclo na minha carreira. Isto é, acho que as coisas, quando têm um sucesso, acho que depois não vale a pena insistir muito, porque já deu. Este espetáculo começou aqui, eu comecei os primeiros espetáculos a atuar para 20, 30 pessoas. Em bares e restaurantes, festas privadas, para 20, 30 pessoas. De repente, com o Viver Variações, 100, cento e muitas pessoas. E depois culmina com o Eu Variações, que chegámos a ter 600 e 700 pessoas a assistir na plateia. E por isso eu acho que já atingimos um patamar. E acho que não vale a pena, quando se chega a um patamar, agora é manter. Mas no sentido do António Variações, acho que foi muito bonito. Eu tive noites maravilhosas com este espetáculo, eu e os meus colegas, com o espetáculo Eu Variações, por isso acho que devemos acabar na altura certa. E acabar em alto, não é? Exatamente. Este espetáculo, quando é que foi a primeira vez que tu, e porquê, que encarnaste a figura do Variações, que há 2 anos teve tanto sucesso como filme, na interpretação de Sérgio Pereira? Olha, eu conto isto no livro. Eu mesmo sem ter a barba pintada, eu tenho uma fisionomia muito parecida com a do António Variações. E a minha alcunha era o Variações, mesmo não tendo a barba pintada. Mas pessoas... quem é que te deu essa Os meus colegas, os meus amigos. Eu trabalhava no hipermercado na altura, em 2011. Em Cascais? Não, Amadora. Na Amadora. Na Amadora, no continente da Amadora. E os meus clientes, até hoje não está cá, se eu tivesse folga, os clientes, então hoje não está cá o Variações, olha o Variações, gritavam muito nos corredores do hipermercado. E os meus amigos também. E então eu comecei a achar graça ao facto de ser muito parecido com o António Variações e as pessoas chamarem-me de António Variações. E então, em 2013 eu fiz uma comédia e houve um colega, o Carlos Ferreira, que foi ver o espetáculo e no final ele disse-me: mas tu és muito parecido com o António Variações. E não estavas caracterizado. Nada. Eu disse: porquê que não fazes um espetáculo sobre o António Variações? Não te tinha passado pela cabeça? Não. Até porque eu gosto mais de comédia, gosto mais de fazer rir, propriamente dito, do que fazer espetáculo sério. Mas aquilo ficou-me sempre, durante aquele ano, 2013, ficou-me aquilo a bater na cabeça. Ficou-me aquilo a bater na cabeça e pensar: se calhar não é má ideia. E não foi má ideia, porque depois, em 2014, em janeiro de 2014, eu faço o primeiro teste. Aliás, já tinha feito em 2013, em agosto, numa festa privada, no aniversário de um amigo meu, e as pessoas adoraram o playback e a performance. E então em 2014, em janeiro, eu fiz o primeiro espetáculo à séria num bar em Queluz. E foi um sucesso, dizem que foi um sucesso. Tens alguma ideia? Tens alguma noção? Não tinha. Até porque para fazer António Variações tem que ser muito inconsciente. Tem que ser muito inconsciente porque eu na altura à época não tinha a real noção da importância que o António Variações tem na vida das pessoas. Não tinha a real noção, porque se eu tivesse a noção, se calhar por medo não o teria feito. Mas como eu também sou muito, quis sempre apostar em coisas muito fortes e coisas que marcassem as pessoas, eu achei que o António seria iria marcar
o meu espetáculo iria marcar as pessoas, e marcou. Tu pegaste em fotografias e pegaste nos trajeitos, viste vídeos, com certeza, Vi. e na sua roupa, que era uma das suas imagens de marca. A marca. Eu peguei essencialmente no livro da Manuela Gonzaga, Entre Braga e Nova Iorque, e não há muitos vídeos. Agora vai havendo com as novas comunicações, mas na altura não havia. Havia muito poucas imagens do Variações. Mas eu tive que aceder às poucas imagens que havia do António Variações. Agora, há aqui uma coisa que eu conto no livro, que é, eu hoje olhando para essas imagens, para aqueles anos 2014 e 2015 e inícios de 2016, era preciso ser-se muito Arrojado? e não é isso. Eu não tinha maturidade na altura para este papel. Não tinha idade, não tinha maturidade. E tinhas conhecimento? Fizeste pesquisa? Fiz, claro, no tal livro da Manuela Gonzaga, Sim, claro. que é um livro biográfico. Claro, muito bem escrito. Aliás, muito bem Entre estruturado. Braga e Nova Iorque, que é uma das frases dele. Exatamente. Que ele era um homem do mundo, entre Braga e Nova Iorque. E, aliás, é uma das imagens do António, é porque ele ia lá fora e transportava toda a inovação que ele via lá fora para Portugal. Não te esqueças que nos anos 70 nós éramos um povo muito cinzento, não é? Os senhores de bigode, as senhoras com lenço na cabeça, éramos muito cinzentos. E ele quis trazer alguma cor para Portugal. E a roupa dele, o figurino dele, era mesmo isso. E quando eu hoje olho para as imagens desses anos, dos primeiros espetáculos, sinto que não tinha maturidade suficiente para o papel. E depois... No entanto, fizeste-o. E no entanto fiz, e tive 2 anos a fazer consecutivamente esse espetáculo. Agora, o grande boom da minha carreira foi de facto o Viver Variações e o Eu Variações, também pelo trabalho notável de uma equipa Convém que... dizer que um era um monólogo, o outro já não. Não, até 2014, 2015, 2016 era monólogo. Era monólogo. Era monólogo. A primeira pessoa que fez a voz off para o meu espetáculo foi o Rui Mendes, que eu conheci no hipermercado, no tal hipermercado. Era teu cliente? Era. E é engraçado, eu conto isto no livro. Quando o Rui chegava à minha caixa, eu tentava dar nas vistas, fazer graça, aquelas coisas, sabes? Então tens ali um grande ator à tua frente, tens uma oportunidade de ouro para mostrares o que vales, não é? Então davas tudo, fazia tudo para dar nas vistas. E curiosamente, eu até me dava muito melhor e conversava mais com a Maria José Mendonça, a mulher que era tua colega na RTP, com a mulher do Rui Mendes, do que propriamente com o Rui Mendes. Porquê? Porque eu sentia muito pequenino a conversar com o Rui. Grande Rui Mendes. Sentia muito pequenino, eu sabia lá, o que é que eu agora vou dizer a um homem destes? Não é? Um camaleão Nunca lhe pediste uma ajuda, um apoio, Nunca. Um empurrão? Não tinha coragem. Não, nem pensar. A única coisa que eu lhe pedi foi, de facto, para gravar a voz off do meu espetáculo, que ele acedeu logo imediatamente. E foi assim que eu estive... O Rui gravou a voz off em fevereiro de 2015 e até 2016 tive um ano a fazer espetáculos com a voz off do Rui Mendes. Voz off que era uma espécie de contracena. Era contracena, no fundo era a voz... Dizias qualquer coisa e aquilo tinha que estar muito bem programado para responder. Exatamente. Era nunca a voz, aparecendo, obviamente, era só voz. Era só voz. No fundo era a voz do Rui Mendes que manuseava toda a peça. Ele viu a peça? Não chegou a ver. Não. Íamos adiando, vou ver não sei quando, mas acabou por não assistir. E depois, em 2016, quando eu penso em janeiro, fevereiro de 2016, começo a pensar num voo mais alto, que é quando eu começo a achar que, ok, já tive 2 anos a trabalhar, a ganhar experiência, a enfrentar o público. Ok, agora acho que sim, está na altura de avançar com o teatro. E foi com o Viver Variações que eu cheguei ao teatro. Aí sim, com uma produção mais cuidada. Sim, claro, com o Rafael Ribeiro Rodrigues, a quem devo a minha carreira, porque tenho a noção que se não fosse o Rafael Ribeiro Rodrigues e a sua importância e a dirigir-me e o cuidado, e também porque temos a mesma leitura e a mesma visão do espetáculo, ou seja, é muito fácil trabalhar com o Rafael. E o que é que tu pretendeste extrair
da vida do Variações e pô-la no palco? A diferença. A diferença de o António Joaquim Rodrigues Ribeiro é uma pessoa e o António Variações é outra. São duas pessoas completamente distintas. Não são. O Júlio Isidro há muito pouco tempo disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Há figuras com os holofotes acendem e há outras com os holofotes apagam. E o Variações acendia. Era das figuras, por isso é que teve tanto sucesso. Porque o António, na vida real, era uma pessoa apagada. Ele era barbeiro? Era barbeiro. Mas tinha uma sede enorme de viver para a música. Ele não viveu da música, ele viveu para a música. E isso é que o distingue de muitos artistas. Ainda por cima, tinha aquela situação de quando ele apareceu pela primeira vez na RTP, corrijo-me se eu estiver errado, alguém disse, temos que o contratar. Alguém da Valentim de Carvalho. E o David Ferreira é que veio dizer, não, ele já nosso contratado. Exatamente. Há 3 anos. Desde 78. Como é que era possível? Quer dizer, eles tinham ali um diamante em bruto, nunca o tendo lapidado, digamos. Não, porque na altura não se percebeu. Eu acho que a editora quis proteger o António, ao ponto de um dos irmãos do Variações, o Dr. Jaime Ribeiro, que é advogado e é, no fundo, quem gera o espólio musical todo do Variações, enviou na altura, o António teve uma conversa com o Dr. Jaime e disse, olha, eu tenho um contrato há 3 anos com a Valentim de Carvalho, mas ninguém me diz nada, eu acho que eles não querem que eu grave. E o Jaime põe uma providência cautelar, envia um fax e diz, meus amigos, o meu irmão é vosso contratado há X tempo, como é que é? E quando ele vai à televisão, ao programa do Passeio dos Alegres do Júlio Isidro, e ele tem aquele sucesso enorme, porque no dia a seguir toda a gente falava do António Variações. As conversas de café, no dia a seguir, na segunda-feira, era o tema, o foco das conversas das pessoas era o António Variações. E alguém diz, como tu dizes muito bem, alguém diz, mas nós temos que ir buscar esta figura. E o David Ferreira da Valentim Carvalho diz, não, este cantor já é nosso contratado desde 78. E depois há uma explicação, é que a Valentim de Carvalho, que como não percebia muito bem a musicalidade do António, eles tentaram reunir uma equipa de músicos, inclusive a banda do Casaco. Mas porquê? Para decifrar? Para decifrar a música a música dele era entre a música popular e a música havia até quem dissesse que aquilo era ali um estilo Frei Armando da Câmara, era ali mas ninguém percebia muito bem. E quando o António, que não percebia de música, perguntam ao António, como é que você quer, como é que você vê a sua música? Eu quero qualquer coisa entre Braga e Nova Iorque. Isto é a melhor definição da musicalidade do António Variações. Não nos podemos esquecer que o António Variações, para além de artista em si, porque só a presença do Variações é artista, aquilo é um artista, aquela presença exótica dele é de um artista. Depois temos o cantor e por fim temos o poeta. Não, e depois temos a figura que era uma figura controversa, depois mais tarde soube-se que ele tinha contraído SIDA, embora muito reservadamente a informação não passou na altura, mas hoje em dia já não há qualquer pejo em se falar nisso. E numa altura também, em 1983, em que o HIV começou a ser badalado para o mundo e começou-se a entender esta doença como realmente muito grave, como hoje fala da Covid, mas na altura, há 40 anos, era disso que se falava. O medo que nós hoje sentimos com a Covid-19 foi um medo que se sentiu na altura com o HIV. Foi o mesmo medo. Porque não havia informação, nós hoje vamos tendo alguma informação, pouca, sobre a Covid, e na altura não havia quase nada, não temos a informação que temos hoje, não é? Ou seja, não havia muita informação sobre o HIV. Não, e havia muito segredo. Acima de tudo, muito segredo e muito medo. Porque as pessoas quando eram enterradas, quando se morria desse tal vírus que se dizia, as pessoas eram enterradas completamente despidas. Ninguém lhes tocava. E o caixão lacrado. Com chumbo. Com chumbo. Porque era o medo.
Aconteceu ao próprio António Variações. E foi a partir daí, de 1984, dizem que foi o primeiro caso, mas no fundo convém Quer dizer, o explicar. primeiro caso, eventualmente, Em de Portugal, alguém conhecido. pelo menos o primeiro caso que se soubesse publicamente de alguém conhecido. Mas convém frisar que não é dado como certo, porque para todos os efeitos o António morreu de uma pneumonia bilateral. Foi a causa de morte do António Variações, foi a pneumonia Com quantos bilateral. anos? Olha, tinha 39. Ele morreu a 13 de junho de 84 e fazia aos 40 a 3 de dezembro de 1984. Ele ainda assistiu, ou pelo menos teve uma percepção de que iria ter um futuro grande pela frente se continuasse a viver, até porque o álbum dele depois já era um álbum póstumo. Sim, e não vendeu, e deixa-me que te diga, que não vendeu aquilo que se estava à espera. Ao contrário de muitos artistas, quando morrem, um boom, vem logo para os tops. Na altura, o último, o Dar e Receber, não foi assim, que foi gravado em fevereiro de 84. Ou seja, em janeiro ele faz o último programa, que vai de Pijama e o Ursinho ao programa do Júlio Isidro. Em fevereiro vai à Terra aos anos da mãe, da Dona Deolinda de Jesus, e depois nesse mesmo mês, em fevereiro, ele grava o último álbum, e depois em maio é o último espetáculo dele na Queima das Fitas em Coimbra, que é onde começa o meu espetáculo. E ele logo imediatamente no dia a seguir é internado, porque ele nesse espetáculo disse, ele estava com diversos cantores, entre elas a Helena D'Água e a Dina, penso que eram, e o Marco Paulo também, penso Pertenciam que todos à mesma editora. ao mesmo naipe de artistas, não é? Que faziam os espetáculos, e ele terá comentado com elas que não se estava a sentir bem, que não tinha voz para continuar o espetáculo. E há alguém que lhe diz, vai, que tu consegues. E ele, quando vai para palco, o público percebe que ele não consegue, porque ele tossia muito, e não conseguiu fazer o espetáculo, abandonou o espetáculo a meio, pediu imensas desculpas, o público percebeu, foi ovacionado O público de pé. sempre foi muito compreensivo com os artistas. Quando percebem que os artistas estão a dar o melhor, mas que sabem Estão a que não fazer um conseguem, esforço sobre-humano até para corresponder. de show must go on, não é? Tu podes, há casos de colegas meus que sobem ao palco, em casos, tivemos, por exemplo, o Camás Costa, que no eu fui platô, testemunha pessoal, eu trabalhei com ele nos últimos meses de vida. Não é? Quer dizer, a Trabalhava na vontade, televisão. a sede de público e de palco e de dar o melhor na tua profissão faz com que às vezes os atores e os artistas vão para palco nas piores condições, mas tem que ser, the show must go on. Tu chegaste a conhecer, quando começaste a fazer o Eu Variações, encontraste-te com membros da família dele? Sim. Pediste autorização? Tudo. Ou pediste informação? Tudo. Sobre. Houve alguma coisa que ficou por contar? Eu fiz tudo aquilo que eu tinha direito, que foi, em 2016 falei a primeira vez com o Dr. Jaime, aliás o anterior espetáculo, um dos irmãos, que é o que gera. E este programa veio o Luís. Exatamente, Luís depois conheci o Luís, depois conheci a Lourdes que todos os espetáculos onde eu ia, ela ia sempre atrás, ela via os meus espetáculos. Aliás, ela dá um depoimento aqui maravilhoso, há aqui depoimentos no livro dos irmãos do Variações, e a Lourdes diz uma coisa que é, és a única pessoa que imita muito bem o meu irmão, porque eu quando te vejo em palco eu não vejo o Ricardo, eu vejo o António, tu és o António. Isso foi o melhor elogio que te puderam fazer. Claro, porque então, então a pergunta é, quando se começou a pensar produzir o filme sobre o António Variações, porque é que não foste tu escolhido? Sabes que eu não quero muito, eu acho que são trabalhos distintos, o filme Teatro é o filme, o filme é o filme, mas o era trabalho... quase natural e impulsivo ser escolhido. Não tinha que o ser. Não era obrigatório. Não tinha que o ser. Até porque o João Maia, em 2008, quis fazer o filme, demorou 15 anos a ser feito, e o Sérgio, quando fez o casting para o filme, o João Maia disse, é este o ator que vai fazer o filme. Foi a primeira escolha? Foi assim que o João Maia viu, eu penso que seja assim a história,
quando o Sérgio fez o casting, o João Maia disse: é este o ator. Chegaste a fazer o casting também ou não? Não. Na altura era miúdo, eu tinha 20 anos, nem me lembro, nem imaginava sequer que passado uns anos ia ser o meu emblema de. Portanto, o Sérgio Praia foi o escolhido e esteve a aguardar, tal como o realizador e toda a equipa, porque o João Maia sempre lhe disse, 15 anos depois para concretizar o filme. O João Maia sempre lhe disse: está descansado, quando eu fizer o filme, tu vais ser o ator. E foi. E depois eu acho que eles já, a dada altura, eu acho que eles já estavam completamente desacreditados que o filme se pudesse ser feito, e o Sérgio ainda fez uma peça de teatro, o Variações de António, com muito êxito, e depois fez o filme, que diga-se que está muito bem feito, muito bem realizado, embora das coisas que mais me impressionou pela positiva no filme foi o cuidado que eles tiveram com os figurinos e os decors. Acho que é impressionante, é absolutamente genial. Houve um cuidado nesses dois pontos importantíssimo. E de facto, aí já, infelizmente, para além da homenagem ao Variações, há também uma homenagem a um ator recentemente falecido. Exatamente, um grande ator que fez um papel extraordinário no papel do Fernando Ataíde, não é? Porque de facto é das cenas mais bonitas do filme, é aquele final em que estão os dois, mesmo na última cena. Acho que fica para a história do cinema português. Por falar em final, este é também um ciclo que se fecha com a publicação deste livro. Vais matar o Variações, vais acabar com a barba, é tipo Pai Natal. Olha, em janeiro. Matar o Variações não é bem o matar, termo. No sentido de terminar. Guardá-lo, eu acho que é mais guardar no baú das recordações. Mas vais modificar a tua... Não é fisionomia, mas... Vou, até porque eu tenho compromissos profissionais com outros espetáculos e terei que mudar... É porque tu não entras como Variações, tens que entrar como Ricardo Mesquita de Oliveira. Olha, eu agora estou a ensaiar um espetáculo com o Guilherme Filipe e ele diz uma coisa que é muito engraçado, que é: tu não penses na personagem ou tu não tentes representar uma personagem. Tenta que a personagem se incorpore no alter ego do ator, neste caso sou eu. Tenta transpor a personagem no corpo do Ricardo e não penses que és a personagem. E quando eu fiz o último espetáculo de Variações em Leiria, eu estava em palco e só me vinha aquilo à memória. E isso eu tive sempre. Conselho. Eu tive sempre. E o Rafael entende muito nesse e o Rafael conhece muito bem o meu trabalho e os meus limites. Eu nunca quis imitar o Variações, porque não se pode imitar o inimitável. Mas há uma coisa que se pode fazer, e foi sempre isso que eu tentei fazer, e dei sempre o meu melhor, que foi honrar a vida, a história e a carreira de António Variações. E isso é indiscutível. Consegui. Achas que ele, se fosse vivo, teria gostado de se ver retratado no teatro? Claro, porquê? Porque eu nos textos que fui escrevendo ao longo destes anos sobre o António Variações, eu fiz um trabalho cuidado, que foi contar a verdade. Contar a verdade. Porque quando tu notas que há uma verdade, quando tu dás verdade, e isso acontece contigo, quando dás verdade nas entrevistas, as pessoas acreditam. E passa a verdade. A verdade entre a comunicação entre o jornalista e o ator. Não pode haver há uma verdade. Áreas cinzentas. Quando não existe verdade, as pessoas não acreditam. E no espetáculo, nos meus 2 espetáculos que eu fiz sobre o Variações, havia muita verdade. Houve um jornalista da SIC que há uns anos foi ver o meu espetáculo e ele envia-me uma mensagem no dia a seguir a dizer: eu nunca mais me vou esquecer de ti e da tua interpretação do António Variações, porque tu deste toda a verdade da história, e quem conheceu o António como eu o conheci nos anos 80, estava lá tudo. E isso era o que eu queria ouvir, e foi o que eu ouvi ao longo destes últimos 4 anos e meio. Uma pessoa não fica, por vezes, a roçar, ou poderá roçar, a fronteira do ridículo, por exemplo, ao tentar fazer os esgares ou a movimentação corporal?
A performance era dos meus maiores medos, a tentar aproximar-me a performance da minha personagem com a do Variações. Eu tive um imenso cuidado de não cair no ridículo. E quando eu digo cair no ridículo é não exagerar, não apalhaçar, porque há uma diferença entre o popular e o popularucho. Uma coisa é o popular, é o trabalho, está lá tudo. O popularucho é quando tu cais no ridículo, é quando tu descredibilizas a personagem. E este sucesso do Eu Variações deve-se muito ao trabalho que está lá e que é credível. Não é? E pelas mensagens que tenho recebido e pelas muitas palavras que fui recebendo ao longo destes 2 anos de Eu Variações, foi o que o público foi dizendo. É a credibilidade com que eu e os meus colegas damos às A personagens. sinceridade e a paixão. Este livro é dividido em 3 partes distintas. Queres falar delas? Este livro é dividido em 3, 4. Em 3 porquê? Porque a primeira parte é entre 2011 e 2015, que é os espetáculos de bares e restaurantes, os meus primeiros espetáculos, os espetáculos experimentais, como eu lhes chamo, que no fundo foi a minha escola e a minha bagagem para aquilo que se viria a seguir. No terreno. Exatamente. Para conhecer a personagem. Eu acho que quando tu antes de casar tens que namorar. E isto aconteceu muito com Variações. Eu tive 4 anos, ali entre 2011 até 2014, a conhecer a figura, a personagem, a ler, e depois em 2014 até 2016 estive a namorar, digamos assim. E depois em 2016, com o Viver Variações, é quando se pensa em casar. E com o Eu Variações, que é o terceiro capítulo, é é os votos de uma união de sucesso que eu pensei. Eu, quando acabei o Viver Variações em 2017 com o Vítor de Souza, porque entretanto o Vítor substitui o ator Bruno Rossi, quando acabámos o espetáculo eu achei, pronto, não falta pegar no Variações, acho que já está feito, mas eu queria mais. E quando em 2018, em março de 2018, começo a pensar, epá, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Epá, se calhar pegava ainda no tema, eu acho que ainda há muito sumo para retratar o Variações. E o meu sonho sempre foi fazer um espetáculo com muitas figuras. Pelo menos com as figuras mais importantes da vida do António. A mãe, a música, a irmã, algumas personagens que ficaram ligadas à vida E que do não tinham Variações. cabido nas primeiras. No primeiro, Na primeira exatamente. versão. Pronto. E então eu convido alguns atores, a Carla Lourenço, o André Cortina, a Rosa Vieira e o Diogo Xavier, para que eles pudessem dar vida às personagens que eu achava, eu e o Pedro Martinho, o coautor do Eu Variações, para dar vida às personagens. E foi assim que durante um ano nós trabalhámos a fase criativa, os primeiros ensaios, até que em janeiro de 2019 o Rafael Ribeiro Rodrigues entra como encenador e como encenador, adaptação livre, e também a direção. O Rafael foi de facto o grande mentor deste espetáculo, porque desde janeiro de 2019 até fevereiro nós tivemos que criar um trabalho de raiz, não é? E aí devo realçar a importância do trabalho e da dinâmica criativa do Rafael Ribeiro Ora bem, Rodrigues. a pandemia veio estragar muitos planos a toda a gente, a todo o mundo, incluindo os teus. Não seria com certeza o final da carreira como planeaste, porque foste obrigado a adiar ou a anular ou cancelar uma série de espetáculos. Qual foi a última vez que tiveste o António Variações em palco? Olha, eu antes da pandemia, a última vez que fiz o espetáculo foi no dia 7 de março de 2000, deste ano, claro, 2020. 2020, no teatro em Benfica, o Carlos Paredes. E tivemos a presença especial na plateia do Júlio Isidro, do grande senhor Júlio Isidro, que assina o prefácio do meu livro. E o Júlio, no final do espetáculo, deu-me os parabéns e diz-me uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é: este espetáculo merecia ser gravado profissionalmente para a televisão. E tu pensas assim,
epá, não há melhor elogio que este. Quer dizer, no fundo é o teu trabalho que é reconhecido por alguém que conheceu Que a o figura lançou. e que o lançou. Não é? Quer dizer, tu não falas de Variações e não podes nunca esquecer o Júlio Isidro, porque o Júlio Isidro tem uma importância na vida do António muito grande, porque se não fosse o Júlio Isidro, o António não teria tido o sucesso, ou pelo menos naquela altura, a projeção naquela altura, podia ter se calhar mais tarde, mas pelo menos naquela Chegou altura. a ser feita alguma proposta nesse sentido? Ou alguma Não, produtora? porque devido à pandemia não. Tudo caiu, tudo caiu. Sim. Aliás, se não fosse a pandemia, nós teríamos certamente mais um ano em cena. Se não fosse a pandemia, acredito que pelo menos os 2 Porque anos. estava a ter muito sucesso. Muito sucesso. Um sucesso crescente. Nós este ano, só para tu teres uma ideia, nós este ano, entre janeiro, fevereiro e março, nós tivemos todos os fins de semana ocupados. Desde janeiro até ao dia 7 de março, que foi o último. Nós fomos aos Açores, nós estivemos em Tomar, nós tivemos, sei lá, uma data de terras com o espetáculo, sempre a esgotar. Não houve um único teatro que não tivéssemos esgotado a lotação com o espetáculo. Ricardo, no final deste programa, e mais uma vez agradeço a tua presença, Obrigado. quais são os planos para 2021? Olha, tu sabes, e já me conheces, e sabes que eu não sou de ficar parado. Tenho sempre imensas ideias, imensas coisas. Este próprio livro, Vai fazer o seu próprio caminho agora? exatamente, este livro demorou uma semana a ser escrito. Porque Uma semana a ser uma escrito? semana, porque eu Parece tive muito pouco tempo. a ideia deste livro surgiu no dia 9 de outubro e numa sexta-feira, portanto, porque eu tive espetáculo dia 10 em Leiria, e no caminho eu disse aos meus colegas, olha, eu estou a pensar escrever um livro sobre o nosso espetáculo. Segunda-feira tenho reunião com a editora, ou seja, eu tive a ideia na sexta, na segunda-feira reuni-me com a editora, as edições Vieira da Silva. Na segunda-feira eles disseram-me logo que sim, que avançaríamos com o projeto, mas tinha uma coisa, é que teria que entregar até ao final dessa semana o livro. Porquê? Porque eu queria lançar o livro no dia 21, ou seja, no sábado, porque era o último espetáculo que nós iríamos fazer do Eu Variações. Era aí que eu queria Só chegar. que infelizmente com a pandemia não vamos conseguir fazer o espetáculo. Tudo se alterou. Exatamente. Tudo se alterou. Pronto. Mas a ideia, como eu já tinha tido o trabalho de escrever o livro, já não iríamos recuar. O livro saiu na mesma. Vou lançá-lo amanhã, dia 20 de novembro. Quando estamos a gravar? Quando estamos a gravar, claro. No dia 20 de novembro. Porque agora, em finais de dezembro, já é uma memória. Já é memória, já passa a ser memória, não é? Então, para 2021, vou andar na estrada com este livro, a promover este livro. Vou também fazer uma comédia dirigida e encenada pelo Guilherme Filipe, o grande ator Guilherme Filipe, o Sábado à Noite, de um autor brasileiro que tem feito imenso sucesso no Brasil, o Paulo Sá Caldassi, que é o meu próximo projeto nos palcos. Agora, a minha ideia era estrear o espetáculo em fevereiro, mas conforme as coisas estão, acho que para já Nesta altura não podemos fazer projetos mais que... Exatamente, mais 15 dias. Mais 15 dias. Estás a ser generoso, eu diria que 48 horas. É, porque isto muda tudo, não é? O Porque que é hoje não é o que amanhã. Hoje é verdade, amanhã é mentira e vice-versa. Exatamente. Por isso, 2021, o Eu Variações, o espetáculo sábado à noite, e depois vou finalmente concretizar um sonho que há 17 anos que está na minha mente, que é lançar o livro Camilo de Oliveira, A História da Minha Vida. É um sonho que ando a adiar, que podia ter saído este ano. Aliás, estava tudo preparado para lançar o livro do Camilo este ano, mas devido à pandemia eu achei por bem não editar já, porque depois podia passar um bocado ao lado e não era bem a ideia que eu queria, depois não poder fazer lançamentos com muita gente. E não ter, digamos, a projeção, dignidade e a projeção exatamente, que o Camilo merece. Exatamente, e então achei por bem adiar para o próximo ano, para o verão de 2021, lançar o livro do Camilo. E pronto, é o meu ano de 2021. O Camilo, que dizia uma coisa, e é com isso que eu fecho este ciclo de emissões, ele trabalhava para, essencialmente, 3 pessoas. Para o público, para o público e para o público. Exatamente. E é exatamente pegando nessas palavras que eu agradeço também as muitas centenas de mensagens que ao longo dos anos
fui recebendo. Sou o último convidado. És o último convidado. É com chave de ouro. Terminas com chave de ouro. Germano, deixa-me só dizer-te que te desejo o melhor. Tenho a certeza absoluta que o melhor de ti está para vir. Acho que vais ter e mereces Como diria um ano. o Frank Sinatra, the best is yet to come. Acho que 2021 vai ser um ano importante para ti. Pelo menos, olha, espero que seja melhor que 2020 em termos Para de todos. pandemia para todos. Para todos. Que este ano que seja arriscado. Queria no mapa. também agradecer às equipas que trabalharam comigo ao longo destes últimos 4 anos e meio, a quem devo a minha carreira, porque se não fosse o trabalho exímio dos meus colegas, da Carla Lourenço, do André Cortina, da Rosa Vieira, do Diogo Xavier, do Ruben Menino, do Vítor Sousa, do Bruno Rossi, do Luís Santos Mascarenhas e da parte técnica também, da Fernanda, do Ruben, que trabalharam dia e noite para que este espetáculo resultasse, a eles se deve, a eles eu dedico este meu livro. E eu quero-te dedicar também a parte final deste programa, agradecendo também teres vindo as vezes que foram necessárias, e espero que numa próxima galáxia, algures aí nos éteres ou onde for, que nos possamos reencontrar aí para nos falarmos novamente do Camilo de Oliveira. Muito obrigado, Germano. Até à próxima e Muito obrigado. muito obrigado a todos. Muito obrigado.